Olá, hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, agradecendo às famílias, todos que estão acompanhando, estão nas agendas, em todas as redes sociais, a gente agradece muito por esse apoio. Hoje o nosso convidado é o nosso assessor pedagógico, Douglas, com muito carinho, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre uma matéria que eu fiz esse convite para que a gente pudesse estar trocando com vocês algo muito importante que vem acontecendo nos dias atuais. Tudo bem, Douglas? Tudo bom, Renata? Prazer estar aqui com vocês, aos pais aí que nos ouvem. É uma honra estar aqui, mas essa atitude do Colégio Educar de trazer essa inovação aí e compartilhar novos conhecimentos. Vai ser um prazer aqui esse bate-papo de hoje. Douglas, em uns estudos trazem o seguinte título, assim, né? As famílias esqueceram como são as crianças na escola. E um primeiro tópico desse estudo, eles trazem como se não lembram dos conflitos. Somos muitas pessoas diferentes e as discordâncias são inevitáveis. Aproveitamos estes momentos para aprender um com o outro. O que você traz desse primeiro tópico, Douglas? Nossa, eu acho que assim, fantástico essa nossa primeira parte da conversa, né? Principalmente quando, com muito respeito, a gente fala que as famílias esqueceram como são as crianças na escola. A gente tem que entender que a escola é um espaço de aprendizagem, né? E é muito importante lembrar que é nesses conflitos que eles vão se reconhecer, que eles vão se aprender. Às vezes a gente, por proteção, né, enquanto pai, acredita que fazer uma intervenção dentro de alguns movimentos da escola estamos protegendo. E na verdade a gente não está deixando com que eles convivam e aprendam. Essa sua última fala que você fala, aproveitamos esses momentos para aprender com o outro, é fundamental para o trabalho do grupo da escola. Então toda vez que eu coloco meu filho na escola, eu tenho que entender que ali é um desenvolvimento de grupo dele. Eu posso trocar com a escola, conversar com a escola, mas é um momento da criança e muitas famílias estão esquecendo que isso é importante para a aprendizagem. Excesso de intervenção pode fazer com que a criança deixe de aprender coisas simples. E a diferença do olhar no individual, né, Douglas? Também sou mãe, a gente tem um filho, é diferente desse filho sozinho em casa e dessa criança num grupo, né? Então... Perfeita a sua colocação. Nós somos diferentes indivíduos numa mesma sociedade. Então, o eu filho dentro de casa corresponde àquela cultura e ao meu ritmo de dentro de casa. O eu estudante dentro da escola corresponde ao papel de estudante na escola. Se eles não tiverem isso bem claro, há uma confusão nesses papéis mesmo e a criança não aprende. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Até onde é o filho e até onde é o estudante. O outro tópico que ele traz, né, nesse estudo, não lembram dos acidentes. A escola é um lugar de movimento e experimentações. Alguns tombos e machucados acontecem. Também aprendemos com eles. Fantástico. Eu me lembro quando era criança, né, que a gente deixava o topão do dedo na guia da rua. Hoje a gente sabe que mudou, mas os acidentes são inevitáveis. A gente, lógico, cuida, a escola tem esse papel, mas às vezes esses conflitos são aprendizagens. E eu quero até aproveitar o exemplo que a gente pode citar do colégio. Se você tem um ambiente que vai da educação infantil ao médio, as crianças é natural que aconteça algumas brigas de criança, ou que eles se machuquem, lógico que a gente evita, mas que é importante para eles aprenderem com isso, né? A mesma coisa quando acontece o conflito entre os adolescentes, procurar entender, deixar eles dissolverem essa situação, compreenderem que muitas vezes eles se colocam nesse papel e eles conseguem sair sozinhos. Tá? Então esses machucados acontecem, e hoje acontecem machucados físicos, machucados emocionais, mas volto naquela nossa primeira colocação do início da conversa. É isso que gera aprendizado e faz crescer com ele, por isso que no final você vê aqui no estudo ele fala, também aprendemos com eles. Esses machucados, vale a gente colocar uma mordida. Ah, uma mordida, um cabelinho. Ixi, do pai de educação infantil agora deve estar se reconhecendo, né? Um empurrãozinho. Outro tópico bem importante que para o educar isso é fundamental, não lembram da parceria. Todos estamos aqui pelas e com as crianças. É necessário estabelecer uma relação de confiança com a escola. Uau! Eu acho isso muito educar, assim, né, Douglas? Sim. A gente conversando e o quanto
essa parceria sempre foi algo primordial aqui, né, pra gente. Esse tempo que a gente tá junto, desde que também tive a oportunidade de estar na sala de aula do colégio, a parceria no Educar, eu diria que é uma marca registrada. Desde o atendimento até o desenvolvimento pedagógico da sala de aula, a relação com os pais, né? E deixar claro de que quando eu escolho uma escola, eu escolho tudo que vem com ela. E eu sei que ali eu me sinto confortável, mas qual a expectativa que me leva a isso? E eu sei que às vezes o acolher, o ouvir e essa parceria não é fazer totalmente aquilo que eu tenho de ritmo em casa, como a gente falou lá no começo, mas confiar de que a ação da escola pode ser diferente da minha, mas complementar esse processo. Eu colocaria um diálogo, porque a gente sempre traz isso para as famílias também em reuniões. Perfeito. Eu acredito que tudo com diálogo também as coisas acontecem, né? E aí eu trago até o que nós falamos um pouquinho nas reuniões de apresentação do projeto da escola, né? Que é uma escola que escuta, é uma escola de singularidades, é uma escola de cuidado, de um olhar atento. E por isso que eu até uso esse podcast de hoje para reforçar que diferentes formas hoje o Educar consegue chegar a esse pai para reforçar esses laços, né? A gente falou lá no começo do ano. Então que usem esse podcast que nós estamos reforçando esse laço e esse afeto. De que, tem alguma coisa que a gente pode aprimorar. Qual é a nossa parceria? Eles vão cair, eles vão se machucar, eles vão precisar conversar, a gente vai precisar dialogar. Cada caso é um caso, mas que eles precisam vivenciar tudo isso. E buscar a escola, né, Douglas? Isso, sempre. Também é um ponto muito importante, que hoje, como tem esse leque enorme de redes sociais e de outras possibilidades, os famosos grupos de WhatsApp, a gente traz essa questão, vem para a escola, né? Procura a escola, que a gente vai estar aqui sempre para estar acolhendo, conversando e tentando colocar, né, os pontos que forem necessários. Eu faço uma complementação aí, o importante, quando a gente fala assim de grupos e tudo, fala assim, por que você é contra? Mas não é contra ou a favor, é pra gente entender que a comunicação olho no olho, ser humano, ele é vida, né? E às vezes o que eu escrevo... E eu também trago que esses grupos, geralmente... Nunca tem um ser iluminado lá, né, que orienta, falar, procura a escola, procura ver o que realmente está acontecendo. Às vezes escrevem coisas nos grupos que a gente sabe que não são reais, ou que não é da mesma forma que chega pra gente aqui na escola, né, Douglas? Exatamente. Não que não exista, que não possa existir. Pode. Mas eu acredito que cada lugar, a sua questão certa para ser resolvida na hora certa, no momento certo. Eu tenho uma frase, e no local certo. Eu tenho uma frase que as pessoas costumam ficar bravas e falam assim, do ponto de vista de quem esse questionamento? E quando eu procuro a escola vai entender qual é o meu ponto de vista. Lá no grupo é o ponto de vista diante do grupo. Como a gente falou a mesma coisa da criança, o aluno com o pai, o aluno seu pai. Existe o ser social num grupo social, existe o ser social responsável de uma criança na escola. E quando você abre para a escola de eu, enquanto responsável por essa criança, espero isso, a escola pode atender melhor. E lembrando desses grupos de WhatsApp que a gente traz, tanto quanto com os alunos também, né? Sim. São em horários, tarde da noite, no meio da madrugada, e aonde cabe a escola, resolvendo esses conflitos que são gerados fora. Então eu deixo também esse pedido para que as famílias olhem, né, Douglas, de surpresa, esses celulares, essas redes sociais desses estudantes, porque ali também os pais conseguem perceber, descobrir muita coisa, assim, também importante. Porque o mundo virtual, por isso que a gente fala que a escola é esse contato de diálogo e olho no olho, porque o mundo virtual, ele não tem um certo horário, ele não tem uma certa regra, né? Mas eu acho importante. Um dos outros pontos também muito importante, ele traz, precisamos ter combinados gerais que às vezes não atendem necessidades individuais. Aqui somos muitos e muitas. Uau, eu acho que esse é um ponto forte, né? Porque o combinado coletivo é o coletivo e muitas vezes eu não me lembro desse coletivo quando aquilo não me atende. Tá? Então, eu acho que aqui a gente pode resumir muito simples. Toda vez que eu me insiro num grupo social, eu tenho que muitas vezes ceder ou compreender o que é bom pro grupo. E eu faço parte do grupo. Então, se é bom pro grupo, é bom pra mim. E mais um tópico que traz, que eu acho também muito importante, é que a escola tem aprendizagens próprias que precisam ser entendidas por todas e por todos. Aí a gente entende que assim, eu sou a escola. E qual é a minha função social da escola? O que me espera como escola? Aprendizagens.
A escola tem um processo, tem um planejamento de coisa que só acontece na escola. A gente viu isso na pandemia, né? Quando a escola sumiu, o que aconteceu? E hoje a gente dessocializou isso, por isso que está essa pressão muito grande. Onde essa parceria, onde começa a casa e onde começa a escola. A escola, ela tem uma estrutura, ela tem uma vida, ela precisa cumprir alguns papéis. Profissionais que estudam para isso, né? Existem estudos, assim como o médico, né? Peço licença, assim parece um pouco até grosseiro, mas assim como o médico estuda para dar um remédio, assim como o serralheiro estuda para cortar certo ferro, um mecânico para arrumar um carro, um professor, um educador, um pedagogo, ele estuda para fazer uma aprendizagem. Né? Também é um processo que precisa ser visto, compreendido e respeitado. Se eu não respeitar isso, aí não acontece a aprendizagem. E você acredita, Douglas, que é papel dos educadores, né, de uma forma geral, resgatar com as famílias como são as crianças, os estudantes na escola e ajudar nesse processo de volta ao presencial? Eu acho que esse podcast é uma materialização disso, mas o que a gente pode fazer é resgatar nessa parceria e nesse diálogo. Por isso que eu reforço que uma escola de um espaço de diálogo, onde tem uma conversa onde cada um se coloca, e a escola também se coloca, é resgatar, não é fazer. Porque tem muitas coisas que ele vai construir lá fora, vai trazer para cá, vai aprimorar e vai levar de volta. A escola sempre pega um produto, desenvolve e devolve na sociedade. Então a gente pode resgatar, mas por isso que é muito importante essa participação e essa confiança da família no processo da escola, para que haja o resgate, para que a gente acredite junto nisso. E saber diferenciar essa escuta também, né, Douglas? Sim. Porque a gente escuta muito que, não me escutaram. E aí a gente consegue analisar o que de fato não escutaram. Talvez, será que é que não fizeram aquilo que eu queria? É tão profundo isso que você falou, porque se eu faço o que você quer, muitas vezes eu não estou te escutando, eu estou evitando um problema que eu poderia ter. Mas, se muitas vezes eu posso discordar de você, ou a gente discutir junto uma coisa que nem eu concordo nem você concorda, é uma escuta muito mais ativa. E entra o respeito. Exato, né? então tem que tomar cuidado com ser ouvido, ser escutado e de repente impor aquilo que talvez seja necessário só pra mim, que é o que a gente falou do grupo. Quando eu te escuto, quando às vezes eu não concordo com você, eu estou te escutando, eu estou te acolhendo, que também se fala muito hoje, né? Então escutar e acolher é trabalharmos juntos na melhor proposta pro todo, não somente para um. Que eu acho também um diferencial do educar é essa escuta de todos os lados, né? Sim. Você sabe, você tá com a gente aí no dia a dia de uma coordenação, de uma assessoria, o quanto a gente procura ouvir todos os lados no sentido família, equipe, estudante, Sim. né? Não dá para ficar só com uma versão Não. dos fatos ou do que estão trazendo. Eu acho que uma materialização que comprova isso também é nas soluções que se chega. Algumas vezes a gente precisa falar sim, outras não, mas sempre ver que o grupo tende a evoluir nessas aprendizagens. O que eu mais gosto e me faz bem estar aqui no Educar é que aqui as aprendizagens elas são vistas como um processo e não somente como um produto a ser entregue. Então por isso que a parceria, diálogo, tudo isso que a gente conversou faz parte. Eu acho que essa produção desses podcasts vai ajudar muito para tudo isso. E terminando, né, Douglas, mas o quanto a gente dá educação, a gente já sabia que isso aconteceria, mas Sim. eu não tinha noção da dimensão e nem da velocidade que foi a falta desse chão de escola. Pra gente aqui do Educar, vamos falar 1 ano e meio, porque a gente acabou retornando aí, né, no segundo semestre do ano passado. E o quanto a gente percebe que a gente ainda tem que lutar muito no sentido que a gente colocou até na reunião de apresentação também, que faz parte do nosso bottom, do projeto do ano passado, que a gente escolheu trazer para dar continuidade esse ano, que é os laços e os afetos, Sim. né, Douglas? O quanto a gente não tinha dimensão. Não. E escola é lugar de laço e afeto. Se você não tem... Ficou comprovado nesses estudos também que se a escola não existir, não existe o que restou dessa socialização e dessa troca. O chão da escola é onde se produz seres humanos, seres sociais, com aprendizagens bem definidas. E se você não tem esse espaço, ficou claro, é como se faltasse um pedaço da humanidade. Então a gente está lutando para voltar pelo menos esse pouco de humanidade que se faz dentro da escola e que infelizmente nesse 1 ano e meio acabou se perdendo. Terminar com o Antônio Nova, então, né, que ele fala que a escola é um lugar insubstituível. Concordo e assino embaixo. Insubstituível. Obrigada, Douglas. Imagina, gente. Um abraço a todos.